Olá! Nessa seção, vamos trabalhar com indexing, slicing e assigning, em um estudo de caso que vai utilizar um array 3D. Você vai aprender como acessar os elementos. Algumas partes do código nós já havíamos abordado em aulas anteriores. Vamos criar uma lista 3D e para isso nós precisamos abrir e fechar colchetes 3 vezes. Vamos definir os valores 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Essa é a primeira dimensão que representa a profundidade. Na sequência, vamos criar a segunda profundidade, que terá os valores 13, 14 e 15, 16, 17 e 18, 19, 20 e 21, e por fim, 22, 23 e 24. Aqui precisamos fechar mais um colchete e abrir um novo nessa parte. Vamos agora criar o array 3D, pois por enquanto nós temos a variável no formato de uma lista. Array 3D vai receber um np-array e enviamos list3d. Podemos visualizar o resultado da criação dessa variável. O valor da profundidade é igual a 2. Podemos inclusive visualizar o shape, array3d.shape. Perceba que nós temos a primeira dimensão, que indica a profundidade, depois o número de linhas, 4 linhas e 3 colunas. Vamos agora para o tópico de indexing, que basicamente é como que você deve fazer o acesso aos elementos. A indexação pode ser feita da mesma forma do que com uma lista. Por exemplo, digitando list3d, nós vamos acessar essa primeira variável que foi criada. Temos o acesso a todos os elementos. Se nós quisermos selecionar a segunda linha, colocamos o valor igual a 1. Ou seja, estamos acessando a segunda dimensão, que equivale a toda essa matriz. Em outras palavras, nós temos a posição 0 e a posição 1, que indica essa primeira dimensão, que é, em outras palavras, a profundidade. Vamos agora acessar o array 3D. Se nós digitarmos 0, teremos como retorno a primeira profundidade. Se digitarmos 1, teremos a matriz que está na segunda profundidade. Se nós digitarmos 2, será gerado um erro, pois esse índice não existe, pois o valor de profundidade é igual a 2, posição 0 e posição 1. Ou seja, nós temos acesso à matriz completa quando nós acessamos a profundidade. Para nós acessarmos somente essa linha, com os valores 19, 20 e 21, primeiramente precisamos acessar a profundidade correspondente, que é 1. Se nós acessarmos a posição 0, nós teremos a primeira linha, que está na posição 0, posição 1 e posição 2, que está o 19. Colocando o valor 2, nós temos acesso somente a essa linha. Para acessar somente o valor 19, nós vamos precisar colocar todos esses valores no início. Profundidade 1, linha 2 e, por fim, coluna 0. Com isso, nós temos o retorno do valor 19. Como o shape é 2, 4 e 3, para nós acessarmos o último elemento, nós precisamos fazer o acesso a todas essas posições, a profundidade, linha, juntamente com a coluna. Para acessar o valor 20, nós podemos digitar novamente profundidade 1, linha 2 e posição 1. Com isso, temos como retorno o valor 20.
A vantagem de utilizar o NumPy ser comparado com as listas é que é possível nós acessar mais de um valor dentro do eixo. Por exemplo, se nós digitarmos array 3D, temos todos os eixos ou as profundidades retornadas. Se nós colocarmos 0, vamos acessar somente essa matriz, conforme nós já havíamos visto anteriormente. É possível nós especificarmos quais eixos que nós queremos acessar, o eixo 0 e o eixo 1. Nesse caso, temos somente esse valor 4, 5 e 6, ou seja, eixo 0, linha 1. Porém, se nós quisermos acessar somente profundidades específicas, nós podemos definir em um formato de lista. Ou seja, nós queremos o eixo 0 e o eixo 1, ou em outras palavras, profundidade 0 e profundidade 1. Esse recurso é útil no caso de você ter mais profundidades. Nesse exemplo, temos somente 2. Podemos utilizar o 2 pontos para nós acessarmos todos os elementos de um determinado eixo. Ou seja, queremos acessar o eixo 0 e o eixo 1, todos os eixos dessa estrutura. Porém, desses 2 eixos, nós queremos somente a linha 0 e a linha 1. Vamos retornar somente esses dados que eu estou selecionando e esses outros dados da linha 0 e da linha 1 da segunda profundidade. Para isso, podemos colocar no formato de lista 0 e 1. Com isso, nós estamos acessando somente esses elementos específicos, sem considerar as outras linhas que estão no final. Outra forma de fazer o acesso aos elementos é utilizar notação negativa. Vamos fazer um teste digitando array 3D e colocamos -1. Quando nós executamos, temos como resultado somente o último eixo ou a última profundidade. O valor -1 indica sempre que nós queremos o último elemento. Podemos colocar uma vírgula, -1, relembrando que aqui temos a profundidade. Aqui vamos selecionar as linhas. Perceba que agora nós temos somente a última linha. Recapitulando, somente o -1 temos o último eixo. Adicionando mais um -1, temos a última linha do último eixo. E se nós adicionarmos -1 novamente, teremos somente o último elemento, que é o 24. Em outras palavras, acessamos primeiramente o último eixo, depois a última linha e, por fim, o último elemento da linha. Podemos fazer o teste também com outros valores negativos. Especificamos o -1 novamente e, ao invés de -1, nós vamos colocar -2. Ou seja, agora nós estamos acessando essa linha. O -1 indica a última, o -2 indica a penúltima. E você pode colocar também o -3, que vai retornar 16, 17 e 18, conforme nós podemos observar nesse resultado. Para nós obtermos o elemento 20 dessa linha, nós podemos especificar novamente o -2. Se nós colocarmos -1, será retornado o último, que é 21. Se especificarmos -2, será retornado o penúltimo, que é igual a 20. Caso você queira, pode fazer mais alguns testes colocando outros valores para entender melhor como funciona essa indexação negativa. Uma outra abordagem interessante para acessar os elementos é definir uma máscara. Vamos definir o valor true e false, com booleanos. Agora acessamos o array 3D. Primeiramente eu vou acessar o array completo. E se nós enviarmos como parâmetro a máscara,
indica que nós vamos acessar o primeiro eixo, que é verdadeiro, e o segundo eixo nós não vamos acessar, pois temos o valor false. Executando, temos somente o primeiro eixo. Podemos fazer algumas alterações para ter outros resultados. Se colocarmos true e true, nós vamos acessar os dois eixos. E para acessar somente o último eixo, colocamos false para o primeiro e true para o segundo. Com isso, temos somente a última matriz. Por fim, um último exemplo, nós podemos criar máscaras booleanas para selecionar elementos que atendem uma determinada condição. Por exemplo, vamos criar a máscara, acessamos o array 3D, lembrando que nós podemos aplicar operações matemáticas. Dividimos por 2. Se o resto da divisão for igual a 0, então será true. Caso contrário, será false. Nós estamos aplicando essa operação para cada elemento. Note que agora temos false, o primeiro elemento é ímpar, o segundo é par, o terceiro é ímpar e assim por diante. Caso nós queiramos selecionar somente os números pares, simplesmente podemos enviar essa máscara, array 3D mask. Com isso, nós temos uma forma bem simples para acessar somente os elementos pares. Obrigado e até a próxima aula!